Bora lá, nação! Deu Flamengo 2-0 e nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre essa vitória do Flamengo, mas eu gostaria que você fizesse o seguinte, presta atenção, já chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo e compartilha esse vídeo aí com seus amigos no grupo do WhatsApp, vai compartilhando porque hoje é dia de glória, dia de festa, o Mengão classificado vai pegar o Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil. Meus amigos, estamos classificado para a semifinal. Vamos aqui analisar agora a imprensa esportiva falando sobre essa grande classificação. Detalhe importante, Mengão não vai dar entrevista após a partida porque como se fosse uma geração de protesto pelos erros da arbitragem que aconteceu nessa partida, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Já vai nos comentários, deixa a sua risada pros atleticanos e bora pro vídeo de hoje. Aos fãs e às fãs do esporte. Você quer que eu comece pelo lance de cara, é isso? Por favor, é o que está na tela. É difícil, hein? Porque eu olho o lance primeiro e eu acho que o árbitro errou feio. Aí vem as linhas do VAR, são traçadas. E elas também são difíceis de entender se foram traçadas corretamente. Porque eu comecei a ouvir algumas pessoas, né? Num ângulo parece que ele sai bem de trás. No outro, parece que a linha é traçada não no lugar exatamente correto, né? É muito dúbio, né? E eu acho que quando o lance é dúbio, fica essa decisão de campo em primeiro lugar. Mas eu sou incapaz de dizer se houve ou não houve impedimento. A minha primeira impressão é que o gol foi legal. Minha primeira impressão. Revendo, eu não sei se ele foi legal, se não foi, não sei, é dúvida mesmo. Eu adoraria ter uma opinião aqui para poder dizer foi ou não foi. Adoraria ter essa opinião, mas eu realmente não tenho, não consigo. Se eu disser que foi, eu vou dizer sem convicção. Se eu disser que não foi, eu vou dizer também sem convicção. Mais relevante, acho, foi o bom jogo. Eu gostei muito do jogo. Tá? É muito duro segurar o Atlético, muito difícil. Acho que o Flamengo tem problemas e lamento o São Paulo não poder falar. Eu respeito quando não quer dar entrevista, mas esse cara é uma decisão da diretoria que está fazendo um protesto e quando você protesta por algo para que algo seja modificado. Mas eu confesso que eu não entendi exatamente. Eu também não entendi o que a direção do Flamengo pretende protestar. A gente acha que a arbitragem é ruim, então a gente vai ficar em silêncio. Me incomoda um pouco porque a gente está ainda numa semana em que o futebol deveria estar de luto por causa da morte de uma torcedora de clube. A impressão que eu tenho é que isso fomenta os nervos, os ânimos dos torcedores, assim como a torcida. Num lance que eu estou falando aqui que é dúbio, não dá para dizer que o Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro por causa da arbitragem. Não dá para dizer que o Flamengo está fora da Libertadores porque não está e que o Flamengo não está na semifinal da Copa do Brasil porque está. E conseguiu a classificação, porque hoje num jogo em que a técnica superou o coletivo, porque coletivamente o Atlético foi melhor que o Flamengo. O Flamengo com algumas dificuldades, né? A marcação da jogada aérea do Flamengo hoje foi fraca, só que o Flamengo é um time que às vezes faz jogos muito bons, outras vezes oscila um pouco. E o que me chama atenção de maneira muito positiva é que esse time parece que readquiriu a confiança. Parece que esse time, quando está sendo pressionado, ele pode até tomar um gol, mas não parece ser aquela equipe que ia para o corner quando estava numa situação muito difícil. Ele continua jogando, ele continua tentando fazer o que o técnico quer, ele continua pensando o jogo, com alguma dificuldade de executar coletivamente um jogo super rebuscado que o São Paulo quer que seja feito. Então eu vejo tantas notícias boas nessa atuação do Flamengo, vejo notícias muito boas na atuação do Atlético, a não ser na questão técnica, principalmente na finalização. E a arbitragem brasileira, mais câmeras, uma linha do VAR, um equipamento do VAR de melhor qualidade. Um é o lado humano do VAR, quem opera. A gente tem tido problemas no Brasil. O outro é a tecnologia do VAR. Estou falando especificamente da ferramenta. Também é complicado. Da quantidade de câmeras, a outra quantidade de câmeras. Então, um jogo, uma final de campeonato tem 40 câmeras, é um tipo de VAR, muito mais qualidade, mais imagens. Um jogo que você transmite pode ter 24, outro pode ter 12. Você vai mudando a qualidade do VAR com a quantidade de câmeras. Sim. Você deixa de ofertar ao VAR, e essa é uma outra questão, né? O VAR deveria funcionar com as imagens de quem transmite. Pode ser nossa, de Sport TV, da Globo, não importa. Eu digo, o VAR não deveria funcionar com imagens próprias. Aí é uma outra questão muito mais difícil, porque você vai instalar em todos os estádios e tal. Esse estádio é um dos mais modernos do Brasil. Estádio, uma qualidade altíssima. Mas
as imagens estão presas à transmissão. Você não, o que a gente está vendo aqui, o VAR vai ver lá. E capturado. O lance de impedimento, então, fica muito difícil dizer se a linha está traçada certa, onde ela está A traçada. sua impressão na primeira jogada foi de quem? Primeira foi de gol. Eu olhei e falei, nossa, vai dar o gol. Revendo, você ficou na dúvida, é isso? Aí fica para cá, para lá, porque... Igualzinho. Né, onde a linha... O VAR não era para dar clareza? Não, mas... Então, mas... Eu não sou contra VAR, eu digo neste caso, eu sou a favor do VAR. Claro. Eu sou contra querer Mas não demonizar conseguiu. o VAR agora, numa situação específica, Não, a acho que a gente gente já falando muito passou tempo. desse O VAR tá ponto, salvando né, o de meu- questionar o VAR. O VAR veio, chegou para ficar e Não que sei, ele seja Dani, melhorado. o VAR é muito questionado, só inclusive, pera lá. não sei se eu me diga. Uma coisa, antes de falar de VAR, vamos lembrar que o Bandeira anulou o lance no campo, tá? Pode ter errado. E eu fiquei com essa impressão. Depois do final do no lance, primeiro né? momento. Diferente Isso. Também achou que foi gol no primeiro do momento. Sim, ele jogo de esperou- Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Ele esperou o lance terminar e levantou a bandeira, marcando o impedimento que pode ter sido equivocado, e essa foi a minha impressão num primeiro momento. A questão, eu acho que assim, em todo lance de arbitragem como esse, a gente analisa sempre sobre o viés do prejuízo ou do benefício. Prejuízo para X, benefício para Y. E nunca sob o viés da solução. Como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, a gente não vai resolver, porque outra impressão com a qual eu fiquei é que na hora que o VAR traça as linhas, isso já é uma melhora, porque a gente tem pelo menos a imagem das linhas sendo traçadas. Na hora que o VAR traça a linha, ele traça essa linha no braço do Gabigol e não no ombro onde deveria ser. O que é para privilegiar. Se elas se tocarem... Engrossa a linha, encostou uma linha na outra, é condição legal. É um absurdo do ponto de vista conceitual do que é o impedimento. É um absurdo que esse gol tenha sido anulado, porque o impedimento não foi criado para anular um gol como esse. Então, é um absurdo. Mas não dá para afirmar, como tem muita gente afirmando, que foi absolutamente equivocada a decisão porque ele estava em condição legal. Não dá para afirmar, infelizmente, se a utilização que a gente faz do VAR é essa. Mas tem jeito de dessa resolver. Linha, dessa Dá pra linha resolver. milimétrica. Dá pra Mas tem resolver. jeito de resolver. Dá pra resolver. A Premier League resolveu Concordo, essa questão. Diminui muito a quantidade de polêmicas. Claro. É claro. Porque é o seguinte, quando Mas elas... assim, a gente não quer resolver... Se elas não se A gente não tocam- quer solução. A gente quer dizer que foi beneficiado ou que foi prejudicado. Isso é um dia para um dia para outro e vai continuar para Porque é o sempre seguinte, assim. se as linhas mais grossas não se tocam, é porque claramente acabou a conversa. O gol não é válido. Se elas se tocam, é porque estamos falando de milímetros que, Centímetros, na hora de traçar a linha e de parar ali no frame, que a bola sai do pé do jogador, se você errar, se não tiver perfeito, você anula um gol. Então você anula, você valida. Fica uma conversa Da de maneira maluco. que é feito hoje, o humano que opera aquela máquina que está ali, ele acaba ficando muito exposto. Porque qualquer frame para um lado ou para o outro, ou qualquer centímetro a mais para um lado ou para o outro, passa a ser um erro humano. Eu tenho um ponto que é o mesmo do Jean. A minha única percepção desse lance que me deixa em dúvida não é a câmera, não é o ângulo, porque isso é igual para todo mundo em qualquer impedimento. Todos os times estão sendo prejudicados. O meu ponto é a partir de que lugar do corpo do Gabriel se traça a linha. Essa é a grande que questão. é a exposição Concordo, exato. humana Concordo. deste erro. Perfeito, Porque Dani. na minha percepção, a linha é traçada no braço Isso. Então, e não no ombro. Essa foi a minha percepção também, mas ainda que tenha sido assim, a gente não pode dizer que se a linha tivesse sido traçada corretamente, porque a minha percepção é que ela está aqui e não está aqui. E aí, por isso que eu estou citando esse tweet do Vitor Canedo, que pega o momento em que a linha está justamente em cima do ombro. Porque como a gente vê esse processo, basta você congelar a imagem e ver aonde a coisa vai terminar. De qualquer forma, quer dizer, se a gente não pode afirmar e a gente não vai poder afirmar que estava ou que não estava impedido, eu acho que assim, o que a gente precisava discutir é como que a gente faz para que um lance como esse depois, primeiro, não coloque tanto poder na mão peso de quem está na mão de quem traçando opera. essa linha. Tem que ser rápido. Porque aí, vamos lembrar, existia um conceito de mesma linha no futebol Sim. antes do VAR. Esse conceito, se você tem uma linha dessa grossura, milimétrica do jeito bom. que é, não existe conceito de mesma linha, porque nunca as duas linhas vão estar exatamente... Se você faz como fizeram na Premier League, engrossa as duas linhas, e essas linhas, e ainda mais, se essas linhas se tocam, você já considera que a condição é legal, é isso, o conceito, o espírito do impedimento, ele é mantido. Agora, Daí, não é tão difícil pensar nisso, mas parece ser. só que Aqui aí parece ser. não dá para dizer que foi um lance claro de gol e nem um lance claro de impedimento. Então, se o Flamengo está abraçado nisso, ele tá assim,
levando adiante uma guerra que ele vai travar diretamente com o Palmeiras. Flamengo prejudicado. Assim, o lance não mostra claramente que foi gol nem que não foi. Sim. A gente vai cair no papo do Geraldo. Onde é gol e onde não é. Você põe aqui a mão na sua axila, para cima da axila, gol. Para baixo da axila, braço. Essa é a regra. Tá? Então, daqui você pode marcar gol com o ombro. Abaixo da axila é braço. Sim. Não é. Aí é fácil, todo mundo tem axila. Né? Então dá para cada um em casa tentar saber se o seu... Mas do jeito que tá ali, tem uma que é mais gordinha, outra que é menos, vai complicar. Vai tomar magrinho, outra também. É uma pena a gente ter que, por exemplo, abrir o programa falando tanto sobre isso, porque, para mim, uma senhora classificação. Foram jogos muito duros. Também acho. Os dois jogos, o Atlético vendeu muito caro os resultados. O Atlético hoje, dentro da área do Flamengo, finalizou 18 vezes. Sim. A bola aérea do Flamengo ali com alguns problemas. O Flamengo, quando pega a bola e quando conseguia fazer a transição, e estava com dificuldade para fazer a transição hoje para o campo de frente, porque o Atlético marcou muito bem e o Flamengo não está ainda preparado como o São Paulo gosta. Os times dele sempre fazem isso muito bem feito. O Flamengo no ataque é dramática a situação para o time adversário. O Arrascaeta pega na bola, ele acha soluções para jogadas que raramente a gente vê em outros jogos, de outras equipes da América do Sul inteira, sabe? Então, é uma pena que a gente tem que falar de arbitragem, a gente tem que discutir esse lance numa questão sem solução, quando a gente tem ali um senhor jogo de futebol para falar. Um senhor mata-mata, porque o futebol brasileiro, a gente estava discutindo outro dia isso com o Calçade, ele hoje é melhor do que ele era 3, 4 anos aqui dentro. Os jogos são mais rápidos, taticamente os jogos são melhores, a chegada de técnicos estrangeiros está ajudando o jogo a ser desenvolvido. O Mano Menezes falou isso pra gente outro dia no Sport Center. Ele disse, os estrangeiros estão melhorando. Eu achei incrível um treinador, porque ser um treinador, eu vi isso no treinador brasileiro, você ouve o contrário, né? Não precisamos, no Brasil... Não, ele falou claramente. Eu achei bacana. Você vai ver poucos jogos desse nível na Libertadores, talvez. Falando da disputa, assim, do nível, sabe, competitivo. Você está falando da última final. A última final. Os jogos foram melhores que o jogo da final. Não, sim, eu tô Ambos os jogos foram melhores que o jogo da final. Estamos falando da última final. Comparação, jogo de futebol. Com toda certeza. Né? Quando a gente fala para quem quer assistir um jogo de futebol, olha, o cara tá torcendo e quer que o time dele ganhe. Jogando mal quer que ganhe, mas é melhor, ainda mais o flamenguista, que é o torcedor mais exigente que tem. Quando a gente fala de estética de jogo que flui com a bola ofensiva, o torcedor mais exigente que tem no Brasil, há algum tempo é o torcedor flamenguista. Então, foram jogos muito bons. Você não vê, por exemplo, eu gosto de futebol argentino, você não vê jogos desse nível no Campeonato Argentino. Você não tem duas equipes que sejam capazes de competir nesse nível. Você pode ter um jogo aberto, que tem espaço, aí criam muita chance de gol aqui, acolá. A gente teve antes, por exemplo, o jogo do Grêmio e Bahia. Chegou uma hora ali que tinha chance de tudo quanto é lado. Mas o jogo não foi bem jogado como foi o jogo do Grêmio. O Atlético e o Flamengo, ambos, o classificado e o eliminado, lógico que é um confronto difícil, porque entre eles fizeram o jogo melhor do que o Grêmio fez contra o Bahia e que o Bahia fez contra o Grêmio. Então foi um belo jogo. E a gente está discutindo aqui um lance dificílimo, simplesmente porque a nossa tecnologia de arbitragem no estádio moderno é insuficiente para a gente ter uma conclusão fácil. Bom, indo para o jogo, você acha que tem algo, o Flamengo, no caso do Flamengo, tem algo para o São Paulo pensar, porque ele conseguiu melhorar no segundo tempo. Tanto que o gol impedido mostra isso. Ou não. Eu digo, impedimento ou não, o gol, tá? Que é o seguinte, o que aconteceu no primeiro tempo? O anulado, que é um fato. Você tem Thiago e Hugo, 2. Aí você tem Everton Ribeiro, Só uma observação, Arrascaeta. desculpa, Calça, mas só pra gente ratificar aqui a informação, o Thiago Maia entra de última hora porque o Pulgar sente adutor ou abdutor, vou checar aqui, sente a coxa no aquecimento. Que era até, e vinha sendo titular. Então você tem Thiago e o Hugo, aí tem Everton, da direita para a esquerda, Everton, Arrascaeta e Gerson. Né? E o Flamengo veio, e o Gabigol à frente. O Flamengo vem e naturalmente é muito forte do lado esquerdo, tem o Ayrton Lucas, tem o Arrascaeta, que fazia um movimento até para a lateral, mas o Ayrton Lucas se aprofundou pouco, primeiro ponto. O Gerson também nesse setor. Em alguns momentos, até o Everton Ribeiro, se olhava, estavam os 3 meias do Flamengo do lado esquerdo. Que é muito uma coisa do São Paulo. E depois veio até o Davi Luiz. A zaga subia e o Davi Luiz chegava naquele setor. O que faltava? Profundidade. Não existia toda essa engenharia do lado esquerdo, não produzia para o Gabigol, porque não havia o Gabigol na área e nenhum jogo para deixar o Gabigol de frente a frente com o goleiro. Não é Gabigol
de costas, né? Gabigol não joga girando, joga aquela bola que sai. Poxa, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, é para produzir. E aí tem dois problemas. Um é do trio, que se desloca para o lado, o outro é do Gabigol, que precisa, é um gatilho. O teu centroavante, o gatilho é o movimento centroavante, a bola sai do meia. E caras que têm muita habilidade. Se for o primeiro tempo, aí vem o gol. Segundo tempo, é um Gabigol já mais no centro do ataque. Tanto que aquela jogada é a jogada em linha de zagueiros, né, buscando aprofundar, e ele faz, assim, o gol que não foi validado. Então, ajustes que o São Paulo vai ter que fazer para o futuro quando tiver Gabigol. Com o Pedro é mais esse jogador de se aprofundar, de dar essa oportunidade. Mas você não tem impressão, como eu, que o encaixe do Gabigol, em tese, é o melhor? Pela característica? Se a gente fala assim no idioma que eles conversam, assim, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro é o mesmo. O Pedro já fala um pouquinho diferente. Porque tem as associações e a jogada em velocidade, exatamente, que você fala. Mas aí é ajuste que ele conseguiu fazer no segundo tempo e melhorou. Eu fico pensando o seguinte, o Birner citou uma coisa, o Pedro Carioca, como eu, também está acostumado a ver essa exigência da torcida do Flamengo. Eu tenho muito a sensação de que hoje o São Paulo arma um time, Pedro, para administrar um pouco esta vantagem também, e por isso ele coloca esses 3 homens de meio campo, por mais que isso fosse significar chegar menos à frente. Ele tinha um gol de vantagem, ele estava na casa do adversário e ele conhece bem esse adversário. Então, para mim, também é uma tentativa de administrar o resultado. Eu vi torcedor do Flamengo irritado com o primeiro tempo do jogo, que assim, mas o Flamengo vai ficar jogando assim? Porque a exigência é muito grande, mas é uma estratégia. Então, mas eu acho que tem uma... Vai lá, Pedro. Não, eu acho que tem uma situação. São Paulo ele não tem uma confiabilidade, vamos assim dizer, no seu sistema defensivo. Ele não tem um time hoje para administrar a vantagem. Recentemente, ele fez uma opção de não jogar com meias. Não deu certo, não funcionou. Sim. E o Atlético, se você pega para ver o Atlético hoje, ele dá todos os indícios, todos os sinais que ele repetiu uma postura que ele teve contra o Corinthians em casa, contra o Alianza Lima em casa, e que ele precisava fazer resultado hoje, ele ia ter, de novo, tentar ter a bola. Eu acho que é uma opção. O Flamengo, quando atrai adversário, ele sofre muito. Ele sofre. Não tem ainda uma defesa bem postada para falar, não, eu consigo segurar aqui e espetar com velocidade e qualidade. Então, ele faz uma opção. Toda a amostragem dele de data FIFA para cá, meu time rende melhor. Com ou sem bola, tendo que marcar ou tendo que propor, com 2 meias. Eu acho que ele tem essa opção. Ele faz essa opção hoje. E ele acaba fazendo... Um ajuste que eu acho que ele faz ali, ele tem Gerson, ele tem Everton, ele tem Arrascaeta, ele tem Gabriel. Ele tem Vitor Hugo. Esse Vitor Hugo, em alguns momentos com o Sampaoli, ele teve um pouco mais adiantado. Hoje ele dá um passinho atrás, ele joga quase que com o Thiago Maia ali. Não sei se foi exatamente uma opção de cima da hora quando ficou sem o Pulgar, se já seria Pulgar com o Vitor Hugo, mas o desenho de início de jogo é Thiago e Vitor. Não seria essa opção. Porque ele sabe que ele precisa proteger, Pedro. Porque a linha de 4 dele ali ainda carece de um pouco mais de ajuste. Fala, gente, desculpa. Não, só porque assim, eu acho que o São Paulo falou isso em algumas outras ocasiões, que assim, quando ele faz essa opção de ficar mais... Ficar com a bola, né? Não é necessariamente chamar o outro time. E você também administra esse com a bola. Esse é o meu ponto, porque eu acho que assim, ele fez já, e falou isso, agora não me lembro exatamente em qual jogo foi, foi contra o Palmeiras, né? Que ele teve a opção dos 2 caras rápidos pelos lados. E que ele diz que a estratégia foi errada. E ele diz que a estratégia foi errada, mas diz que foi a estratégia. Quando ele disse, bom, eu imaginava que a gente ia sofrer um pouco, ele não falou assim, mas no começo e no primeiro tempo, e por isso imaginei que a gente ia conseguir acionar os jogadores numa transição rápida pelos lados. Então, assim, eu acho que se essa fosse a ideia, talvez ele tivesse colocado o Cebolinha, pelo menos, em campo, né? O Bruno Henrique, para tristeza dele, porque o Bruno Henrique... Pelo menos 3 semanas. Exatamente. Então, é uma péssima notícia para quem quer, ou para quem pode querer jogar dessa maneira, de repente, em algum momento. De qualquer forma, eu acho que tendo esses meio-campistas ofensivos que o Calçado citou, certamente a ideia dele era ficar mais com a bola, quer dizer, era produzir um pouco mais, era fazer talvez o que o Flamengo fez nos 10 minutos iniciais do jogo. Porque eu acho que os 10, quase 15 minutos, o Flamengo foi melhor. 18, 19, que é quando o Canóbio dá um chute. Depois é que o... Aí depois ele pede. E eu tô com o Jean. E tudo, pra mim, tem a ver com as últimas amostragens dele. Ele tenta um time, não vai, ele vai para uma data FIFA, ele volta, ele tenta que precisa ter 2 meias, ele tenta uma outra opção de se defender com os caras de esticar de velocidade de ponta, como o Jean falou, não dá certo, então eu vou ter a bola. E ele causa problema. O primeiro tempo do Atlético Paranaense é muito bom, dos 15, 18 para frente.
O início do jogo, o Atlético, não sei se tem um pouco de ansiedade, não sei se tem também só o trabalho do Flamengo. O Flamengo controla, o Flamengo dita, o Flamengo até chega, de certa forma ali. Depois que a bola, se não me engano, é um chute do Canóbio, acho que 18, 17, 19 minutos por ali. Dali pra frente, o Atlético começa a se acertar no jogo. Mas até ali, a opção do São Paulo é uma pena que ele não vai falar, até para saber se era a ideia. Mas se mostra acertada. Ele tem a bola, ele retém a bola. Ele posiciona o Vitor com o Thiago Maia, ele protege a linha de 4, ele tem muita qualidade com os homens da frente, ele retém a bola. Depois a coisa desanda, ele tem que corrigir para o segundo tempo. Só que eu acho que passa por isso. Quando perde essa bola. Então... Ele ainda não tem essa garantia. Talvez ele não vá verbalizar, e não é isso também, não é papel dele. Mas ele ainda não tem uma segurança para ele virar e apostar que ele vai segurar sem ser com a bola. E quanto ao Palmeiras, eu vendo o jogo, acho que ele também imaginava o seguinte, com o Luiz Araújo, o Cebolinha, o Pedro, ele subiu para marcar saída, achou que ali ele ia roubar a bola e contra-atacar. E ali não funcionou. Então ele subia, perdia, o Palmeiras saía. Porque ele tinha visto o São Paulo marcar bem a saída de bola e matar a saída de bola do Palmeiras. E ele fica com o time assim, é outro time. Quando você tem... O jogo anterior do Palmeiras. Hoje, do Palmeiras para hoje, assim, não tem nada a ver, porque você tem dois caras de agudos pelos lados, hoje não tinha nenhum. Mas não se pode dizer que a Arrascaeta, Gerson, o Gabigol não tem velocidade. São muito rápidos. Aqui, porque aqui a velocidade aqui também conta. A velocidade do passe, a velocidade para encontrar o espaço para fazer o passe. Você for buscar tipos de velocidade... Você pode fazer uma transição rápida sem carregar a bola, né? Você tem velocidade de tomar decisão, velocidade com a bola, velocidade sem a bola, de antecipação. A velocidade de raciocínio do Arrascaeta é um negócio impressionante. Tudo isso é velocidade, né? E isso você encontra no jogo. Ele fica imprevisível. Mas por que o Vitor Hugo precisa vir jogar um pouquinho mais perto do Thiago Maia? Porque o Pulgar marca muito melhor do que o Thiago Maia como primeiro homem. Viria de qualquer jeito. Porque o Everton consegue voltar. E eu acho que um dos fundamentos, porque aí fica o Everton Ribeiro e Gerson, formando quase um quarteto. Eu não sei, porque o primeiro tempo do Everton Ribeiro não foi no melhor rendimento que ele poderia ter, justamente porque eu tinha a sensação de que em muitos momentos ele estava sozinho naquele espaço Dani, do campo. aí você e o jogo todo do lado esquerdo. Exatamente. O Vitor Hugo sai um pouco mais. Com bola, a explicação do Vitor Hugo com ele, é sem bola. Tem que fazer uma escolha. Para fechar. Você tem um time de futebol, você precisa decidir aonde você vai investir mais e aonde você vai correr mais riscos. Então... Se você tira o Everton Ribeiro, você coloca mais um jogador de marcação ali, coloca um lateral para espelhar um lateral, por exemplo. A torcida estava reclamando, vai reclamar ainda mais. Né? Qual é a ideia? É exatamente fazer um jogo muito mais forte pelo lado esquerdo, porque você tem o Gerson, que com o Sampaoli é um dos jogadores de mais compreensão do modelo de jogo, compreensão rápida, porque ele já conhecia o Sampaoli já o conhecia do Marseille. O Arrascaeta ganha muita liberdade com o Sampaoli. Porque se você pensar no tempo do Vitor Pereira, o Arrascaeta várias vezes era obrigado a voltar para recompor linha de meio e tal. Com o Sampaoli, ele não tenta... O Arrascaeta é muito mais um jogador para ele achar o espaço para receber a bola, para associar com o Gerson, com o Gabigol ou com o Pedro se estiver jogando, com o volante. Se for um jogo contra um time menos perigoso, quando o Ayrton Lucas passa, e a passagem do Ayrton Lucas pelo lado esquerdo é uma passagem... muito boa, esse jogador cresce cada vez mais. Tem um lance que ele chutou a bola na trave hoje, numa das poucas vezes que ele passou por ali, né? Ele passa atropelando a marcação. Então, se você não pedir para o Everton Ribeiro voltar para recompor do lado direito um pouco mais, você vai ter que pedir para o jogador do lado esquerdo voltar. Então, esse daí, nação, Mengão classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Olha, meu amigo, vou falar uma coisa para você, 2-0. Poderia ter sido mais, no finalzinho o Flamengo foi pra cima. Um detalhe importante, pra mim foi erro da arbitragem do gol do Gabigol. Cada um tem sua opinião, eu gostaria que você, torcedor, participasse do nosso canal e escrevesse nos comentários a sua opinião. Mas antes, deixa a sua risada aí. Deixa a sua risada, porque nós vencemos de novo os atleticanos. Você sabia que é a terceira classificação que o Flamengo consegue em cima deles? Seguida, Mengão está na semifinal da Copa do Brasil, nós estamos chegando de novo. Pessoal, muita gente desacreditou desse Flamengo. Muitas pessoas desacreditaram do Flamengo no começo de ano, porque nós começamos o ano mal. Mas o Flamengo tá chegando. Olha aí, tá brigando no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que a distância é um pouco grande aí pro Botafogo, mas tá brigando. O Flamengo tá lá lutando. Copa do Brasil, o Mengão foi lá na Arena do Atlético Paranaense e venceu 2-0. Tá classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tá chegando de novo. Então, agora é a hora da torcida apoiar o nosso Flamengo. Vamos apoiar o Mengão.
Vamos dar força pro nosso Flamengo para que ele possa levantar taças nesse ano de 2023. Então é isso daí, nação. Noite gloriosa pro nosso Flamengo. Explode o dedo do like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino das notificações. Ó, não se esqueça, aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.